Boa tarde para vocês. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a atenção de vocês sempre atenciosos. Muito obrigado pela presença dos colegas, pela presença de todo mundo que está aqui hoje presente, dos nossos companheiros de política, dos filiados aos partidos aliados, dos presidentes, dos apoiadores e tudo mais. Sintam-se todos em casa. Muito boa noite, bom começo de noite para todos. Conforme nós havíamos dito na última semana, nós anunciaríamos 3 importantes secretários, futuros secretários municipais do governo que toma posse para a administração, para a próxima administração no dia 1º de janeiro. E conforme nós havíamos divulgado também na reunião que definiu a equipe de transição, esses 3 futuros secretários passam também a partir de hoje, já oficialmente, porque nós já protocolamos o ofício na prefeitura, eu já solicitei a incorporação deles na equipe de transição. Eles passam a fazer parte da equipe de transição, porque são 3 áreas essenciais que têm o regulamento próprio, que devem seguir nas suas decisões administrativas uma legislação própria, e serviços públicos estratégicos e essenciais que não podem sofrer nenhum tipo de prejuízo em virtude da troca de governos. Então, nós vamos divulgar 3 futuros secretários na tarde de hoje, tá? Vou ser bem objetivo, vou ser bem rápido e depois vocês podem fazer as perguntas para a gente ser mais breve. Bom, vamos anunciar então o nome da Isildinha Mata como a futura secretária de Assistência Social, tá? A Isildinha, ela foi diretora social da Administração e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente, AMAI, né, em 2005. De 2005 a 2009, ela foi membro e foi fundadora também, primeira secretária do Centro de Voluntariado de Jaú, CVJ. De 2007 a 2012, ela foi presidente da AMAI, já há 6 anos no comando da entidade, realizou um belíssimo trabalho. Foi representante da entidade de assistência social no Conselho Municipal de Assistência de 2007 a 2009. Também foi representante de entidade não governamental de defesa ao atendimento dos direitos da criança e dos adolescentes do Conselho Municipal de Educação. Foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de 2008 a 2009. Foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de 2009 a 2011. Foi membro da instância de controle do programa Bolsa Família de 2008 a 2011. E também é representante como membro suplente da Associação dos Portadores de Deficiência, ok? Então, fica então já oficializada a divulgação da Maria Isilda Mata como futura secretária de Assistência Social, com currículo e experiência que a habilitam para o exercício da função, e eu tenho certeza que para a realização de um trabalho satisfatório para toda a população da cidade. Vamos anunciar o futuro secretário de Educação. Era uma grande expectativa dos professores, dos profissionais do magistério da cidade. Eu havia assumido um compromisso com todos eles de que nós faríamos uma indicação técnica e que nós não abriríamos mão de escolher um quadro que tivesse habilitação necessária para enfrentar o grande desafio que é dirigir a Secretaria de Educação de um município do Porto de Jaú. E um grande desafio este, que a partir do próximo ano nós vamos trabalhar para cumprir as nossas metas de campanha, de implantar passo a passo, gradativamente, um sistema de educação integral na cidade. Então, para isso, nós precisamos de alguém que tenha condições de assumir esse cargo. Então, nós, após uma conversa bastante produtiva, um estudo bastante significativo, nós decidimos convidar o professor João de Souza de Almeida de Hugo Cardoso
para ocupar o cargo de secretário de Educação no município de Jaú a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Tá? O professor João, ele é formado em Educação Física e em Pedagogia, tem graduação nesses 2 cursos, tem pós-graduação em Gestão Educacional pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Professor coordenador da Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino da região Centro-Sul da capital, ele foi diretor da Escola Estadual Melvin Jones, em Heliópolis, São Paulo. Foi diretor da Escola Estadual Gil Vicente, no Jardim Ângela, em São Paulo. Supervisor da Diretoria de Ensino da região Centro-Sul da capital. Supervisor da Diretoria de Ensino da região de Jaú. Diretor da Escola Estadual Tolentino Miralha. Diretor da Escola Estadual Álvaro Fraga Moreira, em Jaú. Atualmente ocupa essa função. E também é membro do COMAD, do Conselho Municipal Antidrogas. Então fica oficializada a indicação do professor João de Souza de Almeida Diogo Cardoso como futuro secretário de Educação do município de Jaú. Também um quadro que eu tenho muita satisfação de convidar para fazer parte do nosso governo. E tenho certeza absoluta que poucos prefeitos podem ter a satisfação de ter nos seus quadros um secretário que tenha o currículo e a experiência profissional do professor João na sua equipe. E tenho certeza absoluta que nós vamos fazer um belíssimo trabalho. Você vai ter toda a autonomia e a confiança do nosso governo para que a gente possa transformar em realidade as propostas de campanha que nós defendemos durante as últimas eleições. E vamos divulgar também o futuro secretário municipal de saúde. A exemplo do que eu havia dito também na reunião que definiu a equipe de transição, nós faríamos uma opção técnica e tomamos a decisão de fazer uma escolha técnica. Inclusive conversei bastante com o Paulo Mata, com o grupo de apoiadores de profissionais da saúde que nós tivemos nas últimas eleições, porque nós elaboramos um programa de governo com uma equipe constituída por profissionais de saúde que atuavam em diversas áreas. Inclusive, esse programa de governo que nós desenvolvemos, ele teve a participação de profissionais de enfermagem, médicos, odontólogos, servidores municipais da saúde de maneira geral, e diversos agentes comunitários de saúde. Então fizemos um programa de governo participativo ouvindo diversas lideranças do setor de saúde do município de Jaú. E as propostas de governo que nós defendemos foram propostas pactuadas, foram propostas discutidas em conjunto e que esse grupo de pessoas da área de saúde entendeu que seriam necessárias para que nós pudéssemos fazer a cidade melhorar os seus indicadores e melhorar a qualidade da saúde para a população. Agora, nós estávamos fazendo um processo de escolha do futuro secretário. Então, nós conversamos com todos os profissionais envolvidos na elaboração do nosso programa de governo de todas as áreas. Fizemos uma reunião com os médicos que nos apoiaram, fizemos uma reunião com os servidores da saúde de diversas áreas, com o pessoal da saúde bucal, com os funcionários públicos da saúde de uma maneira geral, com os agentes comunitários, e foi um consenso que nós chegamos, até por conta da linha que eu tinha declarado que eu gostaria de seguir para a indicação do secretariado, que o melhor seria nós indicarmos um profissional técnico com formação específica para atuar na área de saúde pública e que estivesse numa posição de imparcialidade na tomada de decisões. Um profissional que pudesse atuar como um gestor de saúde, garantindo a melhoria das condições de trabalho de todas as categorias de profissionais da área de saúde que hoje atuam no município, que tenha uma facilidade muito grande de dialogar com o Estado, com o Ministério e gabarito para isso. E também
ao mesmo tempo que nós vamos garantir melhores condições de trabalho para todos, um profissional que tem carta branca do prefeito eleito e da futura administração para cobrar os resultados das partes envolvidas também de uma forma isenta, de uma forma imparcial. Então, o nosso grupo de saúde, e uma coisa que é preciso que fique bem claro, é que essa não foi uma decisão tomada simplesmente pelo prefeito eleito, né? O prefeito eleito deu as diretrizes do perfil do cargo que a gente gostaria, mas a decisão foi tomada em conjunto, né? Inclusive nós estamos hoje contando com a presença aqui do diretor clínico da Santa Casa, Luiz Alfredo Teixeira, que também participou da nossa equipe de saúde, que discutiu o programa de governo conosco na área de saúde, foi nosso apoiador, todo mundo sabe. O Dr. Paulo Mata, que é o presidente do PSD, um grande companheiro e que foi o grande arquiteto da construção desse programa de governo da área da saúde. E a Ana Carolina, que também é funcionária pública concursada do Sistema Único de Saúde aqui de Jaú desde 87, que também tem um conhecimento muito grande das demandas dos servidores de saúde. Então nós fizemos uma escolha técnica, ousada, e tomamos a decisão de, talvez pela primeira vez na história recente de Jaú, escolher um profissional do setor administrativo e gerencial de saúde para ser o secretário, que é o Gilson Scatimburgo, Gilson Augusto Scatimburgo, tá? E foi uma escolha técnica pelo currículo dele e pelo resultado do trabalho dele que ele desenvolveu já nos locais onde ele atuou. Eu vou falar aqui um breve histórico do futuro secretário de saúde, porque eu disse que eu iria pedir currículo nas indicações. Então estou trazendo o currículo dos indicados para vocês, pedir para a Jordana deixar uma cópia com os jornalistas para que vocês possam também conhecer melhor o perfil profissional dessas pessoas. O Gilson é formado em administração, tá? Tem 5 especializações na área de saúde pública, tá? Ele tem especialização em gestão de pessoas pela Unopar, agora em 2011. Ele tem uma especialização em saúde pública pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, em 98. Ele tem uma especialização em administração hospitalar pela Universidade de Ribeirão Preto. E tem também uma especialização, um curso de pós-graduação em especialização em administração e planejamento hospitalar pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA. E tem um amplo currículo profissional na área de saúde, que eu vou passar para vocês agora aqui algumas informações. O Gilson é funcionário de carreira, tá, da Secretaria de Estado de Saúde aqui de São Paulo desde 1987, né, Gilson? Já há 25 anos é um funcionário de carreira da Secretaria de Estado da Saúde. Ele atuou no Escritório Regional de Saúde, o ERSA 41, aqui em Jaú, atual Departamento Regional de Saúde de Bauru, a DRS 4, como oficial administrativo. Foi designado no cargo em comissão de chefe de seção técnica da Unidade de Avaliação e Controle de 88 a 91, ou seja, uma pessoa que está atuando nessa área já há muito tempo e começou lá atrás, em 88 a 91, como chefe de seção da Unidade de Avaliação e Controle. Se afastou da função desde agosto de 98 sem remuneração para ocupar as seguintes funções. Ele foi assessor do Departamento de Saúde da Prefeitura de Dois Córregos de maio de 91 a julho de 1998. Foi também diretor do Departamento de Saúde de Dois Córregos de agosto de 98 a dezembro de 2000, o que equivale ao cargo de secretário de saúde, pois lá as secretarias são departamentos. Então, foi secretário de saúde em Dois Córregos de 98 a 2000. Foi secretário adjunto de saúde aqui na cidade de Jaú de 2001 a 2004, atuou como consultor em administração hospitalar para a Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos de 2001 a 2004 também, e foi coordenador técnico do Programa Saúde da Família aqui em Jaú, de 2005 a 2008. Atualmente, de 2005 até a presente data, ele atuou também
como secretário de saúde no município de Dois Córregos. E uma questão que me chamou muita atenção é que o IDSUS de Dois Córregos é o melhor da região, tá? O que significa muito claramente, eu acredito muito em indicadores, acredito muito em resultado, pretendo fazer uma administração de resultado, e os números estão aí para mostrar que ele fez um bom trabalho na saúde de Dois Córregos e obteve uma nota maior do que a nota de Jaú no IDSUS, o que torna muito claro, pelo currículo que ele tem e pelo perfil técnico, que nós vamos ter um profissional capacitado para botar ordem na casa na Secretaria de Saúde de Jaú, tá? Então é isso, nós tínhamos um compromisso de divulgar nomes técnicos, de indicar nomes técnicos, e é isso que nós estamos fazendo hoje. E reforço mais uma vez, em todas as áreas nós precisamos de profissionais competentes e comprometidos com o serviço público. E na área da saúde, eu tomei a decisão por um profissional técnico, porque eu acho que a saúde de Jaú está precisando de um bom gestor. E o bom gestor é aquele que sabe administrar a saúde e que tem experiência administrativa na área da saúde. A saúde não é só a parte clínica. A saúde envolve procedimentos internos, legislação, funcionalismo, uma série de procedimentos, orçamento, vinculação de despesas, receitas, pactuação, comissões, conselhos. Então, o funcionamento da saúde, ele é algo muito mais complexo do que simplesmente a questão clínica. Então, nós tomamos a decisão de escolher para a saúde alguém que vai administrar a saúde de forma isenta e com o objetivo de fazer com que a saúde tenha resultado. É isso que nós estamos precisando hoje. Nós somos de um gestor e de uma administração eficiente, tá? Para a saúde pública de Jaú. Depois vocês vão ter a oportunidade de entrevistar o Gilson, ele está aí à disposição de todo mundo. No caso da Isildinha, dispensa comentários, o currículo dela, é uma pessoa batalhadora, gosta muito de trabalhar, conhece a assistência social do município de Jaú como pouquíssimas pessoas. Desde 2005 vem atuando de forma muito ativa nessa questão da assistência do município, realizou trabalho voluntário belíssimo, foi presidente da MAI, presidiu o conselho, participou de entidades, sabe e está montando uma belíssima equipe para atuar nessa área. E no caso do professor João também, o currículo dispensa qualquer tipo de comentários. Mas eu vou falar uma coisa para você, João. Além da sua formação técnica, eu vou falar para você uma coisa que foi decisiva para a escolha do seu nome. O seu comprometimento com a escola pública de qualidade. Escola pública de qualidade. O professor João dedicou a vida dele ao ensino público. E o compromisso do nosso governo é fazer com que o ensino público em Jaú tenha qualidade. Que os professores sejam tratados com dignidade e que nós tenhamos uma metodologia de ensino que insira o cidadão dentro de um contexto social, de saúde, a comunidade participando da escola e a visão da educação como instrumento de transformação da sociedade. E somente a escola pública tem a possibilidade de fazer isso. Com todo respeito a todo mundo que já participou, que já ocupou, ou que tenha sido cotado para o cargo de secretário, a decisão técnica pesou, mas em última instância, o seu compromisso com a escola pública de qualidade, e é o compromisso do nosso governo, uma educação pública de qualidade, e é isso que eu acredito que todos esperam de nós. Mas eu quero agradecer a presença de vocês e a gente está à disposição aí. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, eu respondo, e aí depois vocês ficam à vontade para entrevistar os secretários. Na semana que vem, a gente deve anunciar mais algumas novidades, mas vai ficar para a semana que vem, porque talvez eu tenha que fazer ainda alguns ajustes antes de anunciar outras pessoas, tá? E esses secretários, futuros secretários, fazem parte da equipe de transição, já estão oficialmente na transição, porque o ofício foi protocolado já. Cadê o doutor Luiz? Protocolou já? Então tá bom. É isso aí, eu estou à disposição e depois eles também vão ficar à disposição de vocês.
Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Ficou claro o objetivo de nomear cargos técnicos para os postos, como inclusive havia sido anunciado. Mas até a título de curiosidade, eu gostaria de saber se algum secretário está afiliado a algum partido ou vai estar afiliado a partir do momento que entrar na administração. Olha, eu não tomei a decisão levando em conta critério partidário. Aliás, eu acho que a maior parte deles nem está afiliado em partido nenhum. A Zildinha está afiliada ao PSD, né? E, inclusive, nós conversamos já com o deputado Ricardo Izar, que vai ser um parceiro do nosso governo, e eu tenho certeza absoluta que ela está montando também uma belíssima equipe. E já me permita, Zildinha, acho que você ia falar isso, mas até peço, toma a liberdade para falar antes de você. Eu já até conheço algumas pessoas da equipe que a Zildinha vai anunciar, e uma coisa que me deixou muito satisfeito, ela está aproveitando profissionais de carreira. Nós precisamos mexer na estrutura administrativa, diminuir cargo em comissão, e a Zildinha já começou a fazer um trabalho junto a profissionais de carreira, que tem um conhecimento muito grande, e aliás já inclusive estamos dialogando sobre a possibilidade dessas pessoas participarem e colaborarem na transição. Não levei em conta critérios políticos. Acredito até que a maior parte dos que estão aqui não estão nem filiados a partido. Depois eles ficam livres para se filiarem os partidos da base que eles acharem que são mais que eles sejam mais simpáticos. As perguntas já podem ser feitas para os secretários, para os futuros secretários? Pode. Vocês podem. Boa tarde. Parabéns, antes de mais nada, aos 3 nomes já anunciados. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao secretário Gilson, futuro secretário de Saúde. Nós sabemos que a saúde, não só em Jaú, mas em várias outras cidades, é o gargalo da administração, calcanhar de Aquiles, como a gente costuma dizer, devido a todas as dificuldades que já é de conhecimento do povo. Gostaria de saber o porquê do senhor ter aceito, depois desses 8 anos à frente da diretoria em Dois Córregos, e o que motivou o senhor a aceitar esse desafio. Bom, boa noite a todos, né? Já passou das 18 horas. Para eu aceitar o cargo de secretário, eu trabalho em saúde há praticamente 25 anos. Eu comecei a trabalhar em 87, junto com a Carol, né, Carol? Entramos aí praticamente no mesmo dia. Então, eu trabalho em saúde há 25 anos. Minha formação, eu sou administrador de empresas, o Rafael não falou, eu sou formado pela Unesp em desenho industrial. E até, o que um desenhista industrial fez na área de saúde? Eu sempre desenvolvi projetos em desenho industrial dentro da área hospitalar, e aquilo me fascinava, adorava aquela dinâmica hospitalar. E isso me levou a fazer administração hospitalar e fazer administração de empresas e entrar na saúde. Então, assim, a minha formação e de trabalho sempre foi na área da saúde. Então, sempre foi onde eu trabalhei, saúde pública e saúde hospitalar. O que me levou a aceitar o cargo, eu moro em Jaú há 45 anos, eu não sou jauense, mas moro aqui há 45 anos, então eu conheço a cidade de Jaú, tenho uma identidade muito grande, estudei aqui, então o convite do Rafael veio juntamente com o convite do Dr. Paulo Mata, então isso fez com que eu aceitasse trabalhar na cidade que eu moro. Logicamente é um grande desafio. Saúde sempre é desafio, né? Isso numa cidade de 2.000 habitantes, numa cidade de 130, 150 mil habitantes ou mais. Então, saúde é desafio. Então, eu gosto de desafio e estou aqui para trabalhar e, logicamente, fazer o melhor para a população jauense. Boa tarde. Dirigi minha pergunta ao futuro secretário de Educação, professor João. Há 4 anos, professor, o seu nome já era cotado, ou pelo menos comentado, que o senhor seria o secretário de Educação do atual governo. Seu nome foi cotado, falava o diretor da escola do Carolina, tal, seria o secretário. Depois não foi. E agora o senhor vai ser o secretário. O que ocorreu naquela época? O senhor não aceitou naquela época? O que houve e agora o senhor aceitou? Por que essa situação? Boa noite a todos, né? É com grande satisfação que eu estou aqui. Agradeço as palavras do Rafael, muito obrigado.
Na verdade, você ser lembrado como João Cardoso é meio complicado, mas você ser lembrado no seu trabalho, no dia a dia, comprova que a educação vale a pena, que a gente tem que acreditar na escola. Eu acho que na época o convite foi por esse sentido também, mas infelizmente não deu certo. Aceitei agora porque tenho orgulho de participar dessa administração. Percebo no nosso futuro prefeito um jeito guerreiro de ser e inovador. E aceitei esse desafio porque acredito na escola e acredito na educação pública. Está respondido? Obrigado. Rafael, recentemente você anunciou por cima uma intenção em unificar secretarias, não que isso tivesse já se concretizado, mas uma vaga intenção de se unificar secretarias. Isso vai acontecer mesmo? E se vai acontecer, quais serão? Vai acontecer, e inclusive eu não anunciei mais nomes hoje, a gente está até pensando se anunciava ou não, porque ainda nós não sabemos exatamente qual vai ser a denominação e a estruturação dessas secretarias unificadas, mas vai haver, inclusive a Carol já está atuando nessa questão já está junto com a Dagmar está aí também, cadê a Dagmar? Está lá, está aí. Elas já estão atuando, elas têm ampla experiência na parte de recursos humanos, organograma, funcionograma e tudo mais, então nós já estamos fazendo o estudo para a readequação da estrutura administrativa da prefeitura. Então, razão pela qual nós ainda não adiantamos como que isso vai funcionar. A Carol vai ser secretária, mas nós vamos juntar secretarias, então ainda nós estamos pensando como que vai ser feito esse organograma e esse funcionograma. Uma coisa eu já percebo, já sabia, mas pelos estudos que a gente vem fazendo, fica cada vez mais claro. É simplesmente um absurdo o atual organograma funcional da Prefeitura de Jaú. É um exercício de inteligência espacial entender aquilo. Porque você tem mais funcionários, tem secretaria que tem mais cargo cedido do que trabalhando. Quer dizer, então, se tem mais cargo cedido do que trabalhando, significa muito claramente que a estrutura foi montada de forma a atender questões políticas e não administrativas. Houve, o estatuto é de 2003, né? O atual estatuto é de 2003. Mas se você baixar simplesmente o estatuto, você não vai conseguir ter o diagnóstico correto de como está. Por dois motivos. Primeiro, porque houve de lá para cá uma série de leis esparsas alterando, remendando, modificando, colocando gente para um lado e para o outro, sem um estudo técnico adequado anterior. E segundo, porque você não sabe quem efetivamente está trabalhando na secretaria e quem está cedido para outro lugar. Então é um absurdo. Não tem condição de se fazer uma administração séria, comprometida com o resultado, com boas práticas de gestão no atual organograma. Tem que mudar. A reforma administrativa ela não é simplesmente diminuir o número de secretarias, é readequar a estrutura administrativa da cidade às necessidades administrativas da prefeitura. E não é isso que a gente percebe hoje, infelizmente, né? E isso vem ocorrendo ano após ano, já faz muito tempo que a coisa está desse jeito. Então nós estamos já estudando, é um trabalho hercúleo, né? Estamos trabalhando durante os finais de semana incansavelmente para conseguir vencer esse desafio de diagnosticar adequadamente como a situação está hoje e adequar e modificar isso de acordo com as necessidades administrativas da cidade. E isso vai envolver uma readequação da estrutura administrativa, uma modernização, as situações obsoletas, muito cargos, vamos dizer assim, em abstrato, sem especificações adequadas, tem muita coisa em aberto, gerente para um lado e para o outro, você não tem gerente de ações específicas, não é essa a finalidade do negócio, né? Você tem secretário adjunto, gerente, diretor,
e secretário em determinadas secretarias, em outras não tem gerente, só tem diretor. Então você percebe claramente que o organograma foi sendo modificado na medida em que as necessidades políticas iam acontecendo ou as necessidades administrativas iam sendo descobertas, mas não houve um planejamento de gestão de recursos humanos adequado para se montar essa estrutura. E nós estamos já trabalhando nisso, e um dos objetivos da transição é esse também. Prefeito eleito Rafael, a comunicação voltará a ter status de secretaria, porque é uma secretaria que nos diz respeito muito, né? Porque aqui nós temos contato diariamente, é a área da comunicação dentro da prefeitura. E eu achei que não foi correto o que essa administração fez de tornar ela um departamento. Deveria continuar como secretaria de comunicação. Vai ter esse status? Vai voltar a ter status de secretaria? Não vai ter status de secretaria, Teixeira. Não vai ter status de secretaria. Não. Eu acredito que nós precisamos ter um profissional de comunicação qualificado para fazer uma comunicação de governo adequada. E eu vou trabalhar para que a gente tenha no departamento de comunicação profissionais comprometidos com informação de qualidade e principalmente que tenham hábito em lidar com a liberdade de imprensa, com a democracia, com crítica e com tudo mais. Eu não pretendo adotar esse modelo que está sendo adotado de relacionamento com a imprensa. Nós vamos dar entrevista, vamos dar cara, vai ter momentos em que vocês vão perguntar coisas, eu sei que nós vamos sofrer críticas, vai ter momentos que eu vou discordar de vocês, mas nós vamos debater democraticamente e é assim que a gente quer tocar as questões. E não tem segredo, eu acho que o prefeito tem que estar acessível para dar entrevista, eu estou buscando tratar todo mundo igual, até porque sou da área de comunicação e acho que a comunicação é estratégica para o governo dar certo. E acho que o segredo do negócio é você ter bons profissionais na sua equipe, não necessariamente uma estrutura muito grande. Eu não vejo necessidade de nós termos uma estrutura super equipada na Secretaria de Comunicação, mas sim de bons profissionais que tenham um papel institucional adequado, de tratar os colegas com respeito, de tratar a imprensa com responsabilidade e de saber que o homem público tem sempre de estar sujeito a elogios, a críticas e às informações. Nós queremos tratar isso da forma mais transparente possível, tá? Para a secretária Isildinha. Certo ou errado, algumas administrações não priorizam a Secretaria de Assistência Social. Diferente, imagino, da administração do futuro prefeito Rafael, que já nesse primeiro bloco de anúncio de secretários coloca a Secretaria de Assistência Social e a senhora à frente. Isso lhe dá uma responsabilidade maior à frente da Secretaria? Com certeza, é uma responsabilidade. Tudo que a gente faz... Boa noite a todos, desculpa. Obrigada, Rafael, pelas suas palavras também. Com certeza, tudo que a gente faz tem que ter responsabilidade. E quando você faz publicamente, a sua responsabilidade é maior ainda, porque tem muita gente que você vai ter que responder aquilo que você faz, entendeu? Então você tem que tentar fazer bem feito e com responsabilidade. Rafael, na primeira entrevista coletiva concedida depois da eleição, foi mencionado que o vice, Gifredo Griso, vai ter um papel fundamental na administração, que fez todo mundo supor que talvez isso fosse uma secretaria, ou até uma dessas secretarias que vão ser unificadas. Isso faz parte do rol das especulações ou, de fato, o vice vai exercer uma secretaria? Nós estamos dialogando sobre a participação do vice, vai ter uma participação estratégica no governo. Nós estamos estudando a melhor forma dele contribuir com o governo e em breve nós vamos anunciar como ele vai estar atuando e como ele vai estar participando da administração. Distrito de Potunduva. Hoje cogitou-se até de que o ex-candidato a prefeito, Zuca, poderia ser convidado a ser o subprefeito de Potunduva. O que há nisso tudo? Houve alguma conversa? Não, tenho um respeito grande pelo Zuca. Eu acredito que ele fez um bom trabalho lá quando foi subprefeito. Tenho uma relação de amizade com ele, apesar de termos sido adversários nas eleições. Mas a nossa intenção é que o subprefeito do distrito seja um morador do distrito e um conhecedor dos problemas referentes ao distrito de Potunduva.
E nós estamos analisando quem hoje tem esse perfil mais adequado, tanto sob o ponto de vista da representatividade, que eu acho que é muito importante, né? Ali é uma situação um pouco diferente das demais secretarias. Porque além da questão de você ter alguém que tenha condições de desempenhar um bom trabalho, o distrito de Potunduva é uma cidade, não é verdade? É uma cidade, tem quase aí 12, 13 mil habitantes. Então, eu acho que é preciso que você tenha ali, o subprefeito tem que ser alguém que tenha representatividade, que tenha o respeito da população e a legitimidade para desenvolver esse trabalho todo, né? Então, nós estamos estudando quem tem esse melhor perfil e em breve também a gente deve anunciar, deve tomar decisão com relação a isso. Tá? Mas não tem nada de oficial nessa informação, por enquanto é tudo especulação. O SAENJA vem se mostrando uma autarquia inviável aí nos últimos anos, com dívidas acumuladas com as concessionárias, uma situação precária na distribuição, estima-se uma perda aí de 40% nas redes. No entanto, é uma autarquia importantíssima e em função disso, também muito se comenta sobre os rumos que serão dados para o SAENJA. Isso já está claro, salvo engano, eu não vi alguma especificação sobre o SAENJA naquela documentação que vocês solicitaram para a Prefeitura. Foi solicitada alguma informação para o SAENJA? Já tem um plano prévio para sanar essa situação que muita gente considera irresolvível no SAENJA? O primeiro passo é o diagnóstico adequado. Nós estamos dialogando muito, a nossa equipe está dialogando bastante a respeito dessa questão. E o primeiro passo, eu acredito que é o diagnóstico do diâmetro dos problemas que nós temos no SAENJA hoje. Tem algumas informações que já foram solicitadas naquele documento. E o próximo passo agora é também nós termos uma equipe na transição especificamente para cuidar dessa questão do SAENJA. Não ia divulgar hoje porque ainda nós estamos num processo de escolha dessas pessoas. Algumas pessoas nós já temos, mas eu gostaria de divulgar tudo de uma vez só. Mas o fato é que o SAENJA hoje é um grande desafio. Nós sabemos as dificuldades que existem na autarquia hoje, em todos os aspectos. Não simplesmente no aspecto financeiro, que nós sabemos que é uma situação bastante difícil, mas também sob o ponto de vista da infraestrutura mesmo. Muitos dos serviços, da rede de serviços está obsoleta, equipamentos defasados, vazamento, viaturas sucateadas, quer dizer, então nós precisamos, é o que eu disse, o primeiro passo é o diagnóstico do diâmetro dos problemas que nós vamos enfrentar ali. E escolher alguém que nesse momento de dificuldade, que nesse momento de diagnóstico tenha o perfil adequado para que a gente possa passo a passo tomar as medidas para resolver o problema da falta d'água na cidade. Boa noite. João, futuro secretário da Educação. O Rafael falou sobre educação pública de qualidade. O que é, na sua concepção, essa educação pública de qualidade que resultou na sua escolha para a secretaria? É uma educação para todos. E todos têm o direito à educação. Na valorização do professor na sala de aula, na estrutura física do prédio, e no compromisso de educar para a cidadania, como um ser integral. Eu acho que é isso que é a educação, no aspecto geral. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos. Sobre a questão do plano diretor, zoneamento, como que você viu as emendas sendo votadas? Você pretende mandar uma mensagem para a Câmara no começo da sua administração, mudando alguma coisa aí? Ser bem sincero, eu ainda não tive o tempo, por conta dos afazeres da transição, da quantidade de problemas que a gente vem enfrentando para superar alguns desafios, inclusive dentre eles a questão da reforma administrativa, do início desse processo. Então eu ainda não tive a oportunidade de analisar essas emendas com cuidado, não tomei o conhecimento devido dessa lei ainda. Pretendo fazê-lo quanto antes, para a gente tomar as medidas cabíveis quando a gente estiver lá. Houve alguma repercussão? Alguém falou com você? Não, até o momento não. Não, até o momento não. Só fiquei sabendo pelo que acompanhei na imprensa. Não tive ainda a oportunidade nem tempo para cuidar, para analisar essa questão. Obviamente, com uma questão de extrema importância, que nós vamos ter que se inteirar dela.
mas eu acho que nesse momento nós temos outras prioridades, que é a garantia dos serviços essenciais e escalar o time que vai entrar em campo, né? E escalar o time que vai entrar em campo envolve também saber o tamanho do elenco. Então isso tem também, nós temos que já começar a pensar no tamanho da estrutura das secretarias, né? E por conta desses problemas que eu acabei de falar para o João, isso está consumindo um tempo muito grande, uma dedicação muito grande, porque o organograma hoje, infelizmente, ele é muito complicado e precisa de mudanças urgentes. A pergunta pode ser feita para a Ana Carolina também? Pode ser? Boa noite. Boa noite. Em relação à equipe de transição, a senhora já tem ido com a equipe montada pelo futuro prefeito Rafael na prefeitura, já tem, de alguma maneira ou de outra, tido esse contato direto. Do que aconteceu até agora, a senhora está satisfeita? As perguntas todas já foram respondidas em relação ao que a senhora pediu? Boa noite a todos. Depois que nós estivemos aqui, nós já fomos 3 vezes à prefeitura. O primeiro contato que o atual coordenador da equipe de transição, o senhor Madela, nos convidou para dizer como seria esse momento de nós estarmos junto à prefeitura. O segundo momento foi a apresentação da equipe de transição junto aos secretários. Então, todas as pastas ali estavam, exceto saúde, onde todos colocaram como está a atual secretaria. E hoje, como eles haviam dito que em 10 dias eles entregariam a documentação, uma parte da documentação foi entregue hoje e 3 componentes da equipe lá estivemos o dia todo analisando esses documentos. Então está indo realmente satisfatoriamente até o presente momento. De todos os setores aí, eu considero o da saúde, que precisa de medidas mais imediatas, mais urgentes. Então, o secretário Gilson, que vai assumir aí em 1º de janeiro, vão ter que ser tomadas medidas de imediato, eu acredito. Assumir e já tomar medidas. Por exemplo, vai se reativar aquele atendimento que havia noturno e de finais de semana em Itamaraty, no SANI, o pronto-socorro municipal que foi tão falado em campanha, já que a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, tem uma licitação em que essa administração está com ela aberta agora, para a UPA. Mas até sair a licitação, até construir essa UPA, vai demorar um tempo, né? E medidas imediatas para a saúde. Volta esse atendimento noturno diferenciado nessas unidades, volta um pronto-socorro municipal no São Judas ou em outro lugar. Quais seriam as primeiras medidas? Bem, a nossa conversa aqui com a equipe da saúde, né, e com o prefeito eleito Rafael, é que nós temos, assim, a princípio, aliás, logo de imediato, né, em janeiro, retomar aquilo que é essencial na área da saúde. Então tem vários pontos que a gente tem que pegar, mas tem aquilo que são coisas essenciais. E o que é essencial? É a reabertura dos serviços de pronto atendimento, lá do PAS Itamaraty e do Padre Augusto Sani. Então isso é essencial, a gente quer fazer isso de forma o quanto antes possível, aí no início da administração. E também, assim, retomar os estudos novamente funcionar o pronto-socorro municipal, ou então como pronto atendimento central, né? Então, isso são estudos, os 2 serviços de pronto atendimento, isso a gente já pretende fazer de uma forma imediata. O pronto-socorro ou pronto atendimento central, também fazer isso, mas nós dependemos de alguns estudos, de estar vendo quais são os contratos que estão em vigência, se tem equipe médica para estar voltando a atender naquela unidade. Então tem alguns estudos que nós dependemos do levantamento para ter ideia mais ou menos do prazo que todo esse serviço poderia voltar a funcionar. Boa noite, Rafael, boa noite a todos, boa noite aos novos secretários. A respeito de salário, né? Os vereadores ficaram aí com a pauta trancada, etc. e tal, por problema do zoneamento, e não conseguiram nem votar o aumento deles. Vai ter que agora fazer um processo nesse Conselho de Administração para regularizar o salário dos vereadores. Os secretários têm salários defasados já de algum tempo, e muitos reclamam, né, que está muito defasado. Como é que vai fazer isso para solucionar isso, já que eu também acho que o salário é muito defasado de um secretário para ele ficar o dia inteiro com uma responsabilidade grande na mão e ganhando aquilo que poderia ganhar mais, poderia ser mais, entendeu?
Bom, eu acredito que essa é uma situação que compete à mesa diretora da Câmara encaminhar eventual projeto de lei a respeito dessa questão. Nós ainda não analisamos a pertinência ou não do encaminhamento desse ou da sugestão disso, mas acredito que a Câmara Municipal deva dar alguma resposta para essa questão nas próximas sessões. Acredito que até o final do ano ela tem que deliberar sobre isso, ainda que seja para reajustar os vencimentos de acordo com os repasses da inflação, né, para manter eles pelo menos atualizados. Então nós temos que analisar e aguardar a decisão que a Câmara vai tomar. Isso compete à mesa da Câmara, é o que está na lei orgânica. Rafael, você pretende utilizar vereador eleito no seu secretariado? Você tem algum vereador na lista de candidatos de secretários? Olha, até o momento não. Até o momento não, mas não descarto essa possibilidade. Quando vai ser o próximo anúncio do secretário? O mais breve possível. Eu não quero não quero demorar muito, porque eu acredito que nós vamos ter muito serviço até o final do ano. E quanto mais gente tiver para ajudar, melhor. E além disso, eu acho que é de fundamental importância que os futuros secretários comecem a ir a campo, tomar conhecimento de como a coisa está funcionando na prática, né? Como eu disse para você, nós temos um problema muito sério no organograma, que é cessão. Tem funcionário cedido para tudo quanto é canto. Então, isso na reforma administrativa depende de um estudo de campo. A gente não pode fazer a reforma, né, Carol, simplesmente olhando um monte de papel. É preciso ir a campo, ouvir, entrevistar os servidores, ter esse contato. Para isso é fundamental que alguns dos secretários estejam já participando da equipe de transição. Então, conforme eu havia dito para vocês, na medida em que a gente for anunciando os próximos secretários, nós vamos também já fazendo ofícios para informar a atual administração que eles vão fazer parte da equipe de transição. A minha ideia é que todos os novos secretários comecem a trabalhar já na transição para garantia de um serviço público de qualidade a partir do ano que vem. A estrutura tem 19 secretários hoje, né? E mais o SAENJA 20. Então são 20 cargos de primeiro escalão, vamos chamar assim. Quantos seriam no seu governo? Quantos ficariam? Dos 20, quantos seriam? Hoje nós temos 19, né? Contando. Secretários mais SAENJA 20. Não é isso? São 19, são 17 secretarias, o SAENJA, a subprefeitura do distrito. Nós queremos deixar no máximo com 15 secretarias, no máximo. No máximo. O nosso objetivo é reduzir a máquina, mas reduzir de uma maneira em que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível o quadro funcional para satisfação do interesse da sociedade. Mas 15 que eu estou dizendo para vocês aí é já incluindo a subprefeitura e o SAENJA. Seriam 13 secretarias, mais o SAENJA e a subprefeitura contra 19 de hoje. Acho que dá para conseguir uma boa economia de recursos, uma readequação de todo esse trabalho, né? E também reduzir o número de cargos em comissão. Esse é um desafio também. Nosso objetivo é ter uma estrutura menor, um orçamento com menos programas, né? Se bem que o atual orçamento que a gente vai pegar no primeiro ano é feito pela atual administração. Mas nosso objetivo é ter um orçamento com menos programas e mais ações intersetoriais entre os programas que vão existir. Menos secretários e mais interação entre as políticas públicas, entre as secretarias. Então vai ser muito comum no nosso orçamento, quando a gente for fazer a nossa peça, nós termos um programa com ações espalhadas desse mesmo programa por várias secretarias, né? Porque no orçamento você tem o programa e você tem as ações, né? Então você vai ter aí, as ações são projetos ou atividades. As atividades visam a manutenção dos serviços fundamentais e os projetos visam a expansão, ampliação, aperfeiçoamento dos serviços. Então vai ser muito comum nós termos programas, poucos programas, mas ações, sejam elas atividades ou projetos diversos espalhados por várias secretarias, para garantir uma interação e uma intersetorialidade entre as ações.
o que também foi uma proposta de campanha que nós defendemos, né? Mas para isso não precisa ter 20 secretarias. Você não precisa ter 20 secretarias para fazer um governo eficiente. É melhor você ter uma estrutura mais enxuta, com pessoas comprometidas, competentes e um diálogo e uma matriz de gestão adequada para isso, do que você ter uma administração super inchada, estruturada, né, e funcionário cedido para um lugar, para o outro, você não sabe nem quem está onde. Então, acho que está na hora, é o momento, e nós temos que fazer essa reforma, e vamos fazer no começo do governo. Vamos trabalhar para agilizar esse processo, a nossa equipe está trabalhando forte nisso, e nós queremos resolver isso o quanto antes. E se não der para resolver no primeiro dia de governo, né, até porque nós precisamos, isso tem que passar pela Câmara, nós vamos ter que fazer algumas entrevistas de campo, eu já quero deixar bem claro que eu não vou nomear secretário, vai acumular função. Se tiver que nomear um secretário para acumular 2, 3 secretarias até a lei ser aprovada, é assim que vai ficar. Nós não vamos nomear 300 pessoas, porque todo mundo sabe que depois não corta. Depois você não tem condições políticas de cortar. Então, ou o prefeito faz a reforma já quando ele assume, ou depois ele não faz mais. E todo mundo que assumiu o compromisso, que participou da nossa campanha, sabia que nós iríamos diminuir o número de cargos e que nós iríamos diminuir o número de secretarias. Então, ninguém pode dizer que não gostou, se não gostou, paciência, é assim que vai ser. Eu sei, mas será que dá para fazer isso? Porque o prefeito Oswaldo prometeu também isso desde o começo, até hoje não terminou ainda a reforma da secretaria dele. Até hoje ele fala que vai reformar, vai acabar daqui a um mês e ainda está... Inchou, aliás, ao invés de diminuir, né? Será que dá para fazer isso? A estrutura permite que dê para fazer? Porque uma coisa é falar quando a gente está do lado de cá, outra é quando está a caneta na mão. Dá para fazer? Já conversou com o seu grupo? Dá para fazer isso? Nós já estamos fazendo. Nós não sabemos quando esse processo vai terminar, porque é um processo bastante detalhado, mas nós já estamos fazendo. E, independentemente dessa lei estar aprovada na Câmara ou não, no dia, quando a gente, no começo do mandato, né, nós teríamos que... É muito difícil fazer isso logo no primeiro dia. Até porque você tem que fazer entrevistas, você tem que fazer um procedimento de campo, né? Até porque você tem que ter um espírito de equipe, você tem que fazer um diagnóstico adequado dos recursos humanos, dos procedimentos internos existentes hoje, para a gente saber onde a gente vai aperfeiçoá-los. Então, se não for possível isso, já está em vigor, porque precisa de lei, e ninguém vai convocar uma sessão extraordinária no primeiro dia de mandato, no dia da posse, no dia da solenidade. Mas eu não vou nomear 17 secretários, eu vou nomear 13. Acumula a função, faz o que tiver que fazer até a lei passar. Mas ou a gente começa assim e nomeia só o número de cargos em comissão que vão continuar. Acumula a função, onde for possível, onde não for, fica com a função vaga. Mas nós vamos fazer isso para mandar o projeto de lei e manter essa estrutura administrativa do jeito que a gente quer que ela funcione. Um dos erros da atual administração, com todo respeito ao prefeito Oswaldo, com todo respeito, e até o dia 31 ele é o prefeito, né? Mas eu acredito que onde ele possa ter errado nisso, é ter começado um governo com 290 cargos, com 19 secretarias, inclusive com composições políticas envolvendo essas nomeações, e depois achar que ele ia conseguir reduzir 5 secretarias no meio enquanto a banda estava tocando. Quer dizer, não se faz reforma administrativa em meio de governo. Você não tem condições políticas para fazer isso em meio de governo. Então você tem que fazer no começo. Então a transição já está cuidando, já está trabalhando para isso e vai ter que sair. Rafael, há um entendimento, em algumas cidades que fizeram reformas administrativas drásticas, é uma espécie de uma metodologia nova, em que, apesar da diminuição do número de secretarias, há uma espécie de um concurso para cargos de gerente que assessoram esses secretários. Isso funciona, se não me engano, em São José dos Campos. E eu pergunto isso porque é uma metodologia que também, salvo engano,
foi presente na sua especialização. É um concurso para gerente, que acompanhariam os secretários, ou alguns secretários. Isso está em discussão ou isso não procede? Não, veja bem, na verdade o que está no objeto da minha tese de especialização é o aproveitamento de servidores de carreira do quadro efetivo em algumas funções comissionadas. Podem ser nas funções de gerente ou nas funções de direção. Tá? Mas nós já vamos reduzir bastante o número de comissionados. Então, nós queremos dar uma demonstração de que o nosso objetivo é fazer uma estrutura político-administrativa a serviço da administração de qualidade, a serviço da governança, né? E a governabilidade tem que servir à governança e não o contrário. É isso que nós temos que fazer. Então, nós pretendemos aumentar a participação dos servidores efetivos na estrutura, nas funções de confiança da prefeitura. Então, inclusive, no momento adequado, através até de lei, você estabelecer na legislação um direito maior do servidor de carreira a ocupar as funções de confiança. Acredito que isso seja um avanço muito significativo, você aumentar a cota mínima de participação dos servidores efetivos nas funções de confiança. Então, nós pretendemos aproveitar alguns desses servidores efetivos. Nós temos gente muito boa na estrutura administrativa da prefeitura, ganhando muito mal, né? E até um contrassenso. Muitas vezes você, o servidor de carreira que está lá há 15, 20 anos e que sabe o que está fazendo, às vezes ele vê que um cara que não sabe nada está ganhando 3 vezes mais que ele, mandando nele. Quer dizer, então, isso é uma coisa que nós temos que acabar com isso. Inclusive, vou anunciar para vocês, em primeira mão, nós estamos fazendo processo seletivo. Porque nós ganhamos a eleição numa coligação com 12 partidos. E todo mundo quer espaço no governo. Mas Dona Carol, juntamente com uma psicóloga e com uma equipe de RH, a partir desse final de semana, vão fazer entrevistas, questionário. E quem não servir não vai ser chamado. Não tem conversa. Nós ganhamos a eleição para fazer diferente. Se for para fazer igual, não precisava nem ter disputado a eleição. Não é verdade? Então, ou a gente começa a fazer diferente, ou então vamos todo mundo para casa. Então, nós tomamos essa decisão. Então, obviamente que nós vamos cumprir todos os compromissos políticos que nós temos. Mas esses compromissos serão cumpridos com base em critérios gerenciais. É assim que tem que ser. No secretariado está sendo assim. E também tem que ser assim nos cargos em comissão. Então, nós demos a oportunidade daqueles que participaram da nossa campanha vitoriosa em abrir os seus corações e dizerem: olha, nós temos esses pleitos. É legítimo isso no sistema político brasileiro, no sistema presidencialista brasileiro, onde os governantes fazem composições políticas para garantia da governabilidade. É legítimo. Nós abrimos essas possibilidades para os nossos companheiros. Só que todos vão ser chamados para participar do processo seletivo. E eles não vão para onde eles quiserem ir, eles vão para onde eles souberem trabalhar. Isso é uma coisa muito importante, porque tem gente, eu quero um cargo em tal lugar. Não. Vamos ver o que você sabe fazer de melhor. E aí nós vamos, se você souber fazer bem, indicá-lo para onde você sabe fazer bem, e não onde você quer ir, né? Então nós estamos querendo começar diferente e mostrar para a cidade que nós queremos fazer uma gestão de resultados. Nós estamos querendo mudar a cara da administração. Então, isso é uma novidade. Eu ia contar para vocês só na semana que vem, mas vocês são muito apressados, vocês querem... Vocês avançam o farol, então eu já estou adiantando aqui. Nós vamos fazer isso também. O currículo vale não só para o secretariado. Quem for ocupar espaço no governo também vai ter que levar currículo e vai ter que participar de processo seletivo. É assim que tem que ser.
Alguém mais? Pode, se quiser, pode. Boa noite a todos. Obrigado pela palavra. Parabéns às secretárias, secretários. Prefeito eleito Rafael, as dificuldades na saúde pública que temos no nosso município é semelhante à grande maioria dos municípios desse país. E sabemos que existe uma enorme expectativa da população e dos trabalhadores da área da saúde em relação ao desempenho dos prefeitos eleitos. Eu quero dar um testemunho aqui, pela paz que eu estou sentindo agora, em ver que você, futuro prefeito da cidade, tem um olhar especial para a saúde pública. Da forma que você se comportou, selecionou, estudou, analisou, procurou informações em relação à área da saúde. Sabemos que a maior preocupação da população brasileira é em relação à saúde, à sua saúde. Isso está acima da habitação, acima da segurança, acima do emprego. Temos por aí a enorme responsabilidade que nosso futuro secretário vai ter. Mas pelo seu currículo, pela tua escolha, tua vivência, a nossa escolha, tivemos grandes companheiros que atuam seriamente na saúde nessa cidade, você foi muito bem escolhido. Vamos cuidar da saúde para não ter que tratarmos da doença. Importante, quero destacar aqui, prefeito, a tua visão de fazer a integração de diversas secretarias, a saúde, a educação, esporte, lazer, cultura, assistência social. E com isso daí nós daremos uma melhor saúde para a população. Porque ter saúde não é só ausência de doença, é ter boa habitação, uma boa moradia, um bom emprego, um emprego digno, um meio ambiente bom, educação. Tudo isso daí é que se constrói a saúde na população. E você, Rafael, com essa tua visão de fazer essa integração que você acabou de citar, nós vamos acreditar que a saúde da população de Jaú vai avançar, vai melhorar. Então, quero parabenizá-lo porque você está cumprindo o que você falou em seu programa de governo. A integração e a escolha técnica de teu secretariado. Nós sabemos que é primeiro e segundo escalão que levam adiante uma administração. E você está cumprindo com a tua palavra. Só queria fazer esse destaque e parabéns. Obrigado. Obrigado.